Então, nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho de como é feita a correção da prova do Enem, como é feita a avaliação. Bom, dentro do que dá para explicar, existem algumas coisas bem complicadas por trás do processo, mas a gente vai tentar esclarecer um pouquinho. Primeira coisa que é importante vocês compreenderem é a metodologia utilizada. Uma metodologia bem, vamos dizer assim, fundamentada, e ela tem o apelidozinho de TRI, que são as iniciais, Teoria da Resposta ao Item. Muito bom. O que isso significa? Significa que a prova do Enem não é corrigida de uma forma simples e direta, somando os pontos. Por exemplo, eu fiz 120 pontos, eu fiz 130, 130 é melhor que 120. Não necessariamente. Então vamos lá. O que significa essa teoria de resposta ao item? Vamos entender assim, de uma forma bem simplificada. O INEP conta com um banco de questões para utilizar na hora de fazer a prova do Enem, que eles já testaram. Antes de elaborar uma prova do Enem, algumas questões são testadas em escolas escolhidas lá aleatoriamente pelo pessoal do INEP. Então eles vão até essa escola, aplicam essas questões e em seguida eles fazem uma avaliação estatística da questão. Então a questão que tiver um índice de acerto bem grande, eles classificam a questão mais fácil, as questões que apresentarem maior dificuldade, eles vão classificando. Quando a gente elabora uma prova do Enem, o examinador vai lá, escolhe as 45, por exemplo, questões de matemática, ele já tem pré-estabelecido o nível daquelas questões. Então muita gente pensa que é pelo resultado da prova. Não, de forma alguma. Já tem pré-estabelecido. Então, vamos imaginar dois alunos que tiveram o mesmo desempenho. Tá? Eles tiveram o mesmo desempenho em matemática, eles acertaram o mesmo número de pontos. Por exemplo, das 45 questões de matemática, eles acertaram 30. Um exemplo. Entretanto, o aluno A acertou 70% do seu desempenho das questões fáceis, as questões pré-estabelecidas como questões mais fáceis, fácil mesmo. E ele acertou apenas 20% das questões complicadas. Um exemplo. Das fáceis que tinham na prova, ele acertou 70%. Das difíceis, é só 20%. Esse é considerado um resultado, usando a linguagem deles, coerente. Então essa nota dele ela não sofre grande depreciação. É esse valor mesmo, que é praticamente o que somou, mas tem um jeito de calcular lá. Já o aluno B pode ter feito a mesma pontuação, mas vamos supor que esse aluno B acertou 70% das questões difíceis da prova. E ele acertou apenas 20% das questões simples. Bom, o que o INEP compreende? O que o programa compreende? O programa compreende que ele chutou. Porque como é que um aluno acerta as difíceis e erra as fáceis? Se ele errou uma questão muito simples, ele não tem condição de acertar uma difícil. Então, neste caso, a pontuação dele sofre uma depreciação. Bom, agora, o problema maior é como isso é feito, que é feito através de um programa de computador. Então, ninguém tem acesso a isso. Isso é fechado lá no INEP e você não tem acesso. Você pode entrar no site do INEP, vasculhar ele de cima e embaixo. Eles não explicam, eles te dão uma ideia. Inclusive, de tanto serem criticados, eles publicaram agora, recentemente, 2 artigos aí, tentando esclarecer a TRI. Beleza, dá para a gente ter uma ideia da metodologia, inspira uma certa confiança quando você vê que eles têm um embasamento teórico, ok. Mas, em se tratando de um país continental como o Brasil, e com todo o nosso histórico de, vamos chamar assim, falcatruas, realmente esse é um ponto que eu considero negativo, porque não tem uma objetividade, é uma coisa muito obscura, tá escondido. Você não sabe como é feito esse cálculo, então você não tem a menor ideia. Então você tem 30 pontos, o teu colega tem 30 pontos, e o argumento dele de matemática é maior que o seu. Então assim, a gente entende o porquê, mas o legal é que a gente soubesse fazer essa conta. Por exemplo,
Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, quando a gente tinha o vestibular pela Comperv, a gente também usava um sistema de comparação que não era pontuação direta como normalmente era em Recife. Somava os pontos e acabou. Não. Na Comperv, a gente tinha um sistema de argumento, claro, muito bacana, que era calculado em cima da média e do desvio padrão do grupo. Mas isso tudo era publicado, você no dia seguinte dessa publicação, né, dos desvios padrões, dos argumentos, da média, você podia calcular o seu argumento, você sabia quanto viria o seu argumento, pelo índice de acerto. E duas pessoas com nota 10 em matemática tinham o mesmo argumento. Então, era um pouco mais, vamos chamar assim, transparente. Ok? Bom, uma coisa muito importante de avaliar também é que muita gente não sabe disso e que existe uma diferença grande entre as áreas de conhecimento em termos de pontuação. Se você observar, por exemplo, matemática é sempre uma área de conhecimento que o aluno que tiver um desempenho de médio para cima, ele sobe muito, é uma pontuação muito, vamos dizer assim, generosa. Então é comum o aluno ter um desempenho, se a gente fosse falar em porcentagem, semelhante de português, né, de linguagem e de matemática, mas o argumento de matemática é bem superior. Então, dois alunos, vamos falar assim, dois alunos que acertarem metade da prova de matemática, metade da prova de português, com certeza o que acertou metade da prova de matemática vai ter um argumento maior. Então, tem aluno que às vezes não entende, não sabe interpretar, ele diz assim, o meu argumento em matemática foi 800, meu argumento em linguagem foi 750, eu fui muito melhor em matemática. Doce ilusão, você foi muito melhor em linguagens. Só para ter uma ideia, porque 800 de matemática é muito mais fácil de você conseguir do que 750 em linguagens. Tenha certeza disso. Então, é importante para cada prova e para cada ano, né, cada concurso é um, você analisar essas variações que inclusive são publicadas lá no site. Tá? Você tem aqui as médias, tá? Então você vê que a média mais baixa de todas é matemática, isso justifica um pouco, né, esse detalhe. Então essa é uma avaliação que é legal você saber. E por último, a história da redação. A redação sempre foi um pouco polêmica, né? Em primeiro lugar, por causa da correção, a correção da redação. Nós temos aí 5, 6 milhões de provas para serem corrigidas num período muito curto e quando tem muita gente corrigindo que não se comunica, é bastante difícil você ter uma correção homogênea. Né? Então, a gente viu em algumas versões iniciais do Enem, né, nas primeiras edições, aqueles absurdos que foram até publicados pela mídia, de aluno que botou a receita do miojo lá, outro botou a escalação do Corinthians, Deus me defenda, e ele tirou nota alta em redação. Quer dizer, a pessoa que pegou a prova desse menino para corrigir, nem olhou, botou a nota lá e passou batida. Então, a gente percebeu, assim, não de forma muito precisa, porque isso também é bem subjetivo, mas a gente percebeu que na correção dessa de 2014, a gente teve um critério maior, a gente percebeu uma certa homogeneidade. Aquele aluno que a gente conhece, que já tinha uma redação boa, teve uma nota boa, e aquele aluno que não escreveu tão bem, teve uma nota não tão boa. Então, eu acho que ficou um pouco mais coerente, mas, bom, redação é redação, o Brasil é muito grande, é muita gente para corrigir, Deus sabe quem é que vai pegar a sua prova para corrigir. Tá? Então, é bem importante você tomar cuidado ao se avaliar pela nota da sua redação. Ela pode ser realmente uma nota justa ou pode não ser bem assim, infelizmente. Então, importante aí nesse último concurso a gente avaliar, nós tivemos apenas 250 candidatos com a nota máxima, que também não significa muita coisa, porque quem disse 995 para 1000, sim, a redação não entra naquele sistema da TRI, é uma correção tradicional, onde a nota varia entre 0 e 1000, porque eles acreditam que o argumento poderia chegar até isso, né, o argumento calculado pela TRI, então eles botam a redação também entre 0 e 1000 para poder fazer a pontuação. E isso é a fonte do MEC, né, do INEP. E é legal você saber também que tem gente que faz brincadeira na prova do Enem, escreve receita de bolo e tal. O aluno que zerar a prova do Enem, ele nem terá o direito de usar a nota do Enem para as diversas coisas que ela pode servir, como, por exemplo, Ciências Sem Fronteira. Então, é importante levar o concurso a sério. Por último, é importante lembrar
que o argumento que você vai usar lá no SISU, e aí outro vídeo vai explicar isso, tá bom? Para ver se você passa ou não em determinado curso, em determinada universidade, ele é calculado de forma diferente para cada local. Então, antes de você pensar em fazer, exemplo, um curso de Direito ou Medicina na UFRN, você de um outro estado, é importante entrar no site e entender como é que o UFRN, como é que a universidade local trata essas notas que ele recebe do Enem. Porque o Enem, no final da história, vai lhe dar 5 argumentos. O de redação, o de linguagem, de matemática, de natureza e de humano. Tem universidade que pega essas 5, soma e divide por 5, média simples, e aí vai comparar os alunos para ver se passa. Tem universidade como a UFRN que, por exemplo, para a medicina, valoriza mais ciências da natureza. Então existe uma ponderação, um peso. E aí é importante você saber cada universidade que regra usa, porque com a mesma composição de notas do Enem, você pode ter um desempenho melhor para uma universidade ou para outra universidade e para um curso ou para outro curso. Isso é outra coisa importante, mas nós vamos explicar melhor lá nos videozinhos sobre o SISU. Beleza?